Olá, meus irmãos, que a paz de Deus e Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. O assunto que eu trago hoje para refletirmos juntos está no livro Convites da Vida, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Os convites da vida. Mas o convite que chega até nós é o convite ao dever. Mas que dever é esse que Deus nos convida hoje? O dever que temos como pais? O dever que nós temos como filhos, como esposo, como esposa, como avós? O dever que nós temos para com o nosso trabalho, para com os estudos? São vários e vários deveres que nós temos durante a nossa vida. Mas esse convite que chega, ele é o somatório de todos esses pequenos e grandes convites que nós temos diariamente. Que é o convite de sermos perfeitos. E ele nos diz: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus. Mas para nós entendermos, nós temos que voltarmos lá na nossa origem. Lá quando Deus nos criou, simples e ignorantes, como já ouvimos falar muitas vezes. Simples, puro, sem defeito algum, tal qual uma criança que chega ao mundo sem defeitos, e ignorantes sem o conhecimento. Mas daí nós podemos pensar, mas por que Deus, já que Ele nos fez simples, sem defeito algum, por que já não nos deu o conhecimento? Aí nós estaríamos completos. Mas onde estaria o nosso mérito das nossas conquistas? E Ele então lhe deu uma missão de sermos perfeitos. Essa é uma missão que Deus nos passa. E se vem de Deus, nós temos a obrigação de cumpri-la. Mas Ele não nos fez e nos deixou desamparados, não. Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para sermos perfeitos. Essa perfeição é o caminho que nós temos a percorrer até chegarmos lá no fim da nossa caminhada, quando chegaremos à perfeição. E essas ferramentas que Ele nos dá são essa enciclopédia maravilhosa que nós temos na doutrina espírita, vários e vários livros que nos dá o conhecimento, trabalhos, o estudo dessa nossa doutrina nos dá, são todas as ferramentas que Deus nos dá. Mas Ele nos mostrou o caminho. Ele nos mostrou o caminho, mas não vai caminhar por nós. E por isso que Ele quer que nós caminhamos com as nossas próprias pernas para buscarmos a perfeição como méritos nossos. E nesse caminho Ele nos mostrou o caminho do bem. Como se fosse uma estrada que chegasse a uma bifurcação final. Ou ela vai para a direita, ou ela vai para a esquerda. E para a direita, Deus nos mostrou que seria o caminho do bem. O caminho aquele que nós trilhando, nós buscaríamos todas as qualidades, todas as virtudes que nós temos para sermos perfeitos. E para a esquerda, para o outro lado, teríamos o caminho do mal. Aquele caminho que, se nós trilhássemos aquele caminho, nós estaríamos nos comprometendo, que seria o caminho da maldade. E Ele nos deu, acima de tudo isso, o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos
qual dos dois caminhos nós deveríamos trilhar, o que nós gostaríamos de trilhar. O que nos resta é pensar qual dos dois caminhos que nós escolhemos percorrer. E eu, particularmente, acho que nós caminhamos nos dois caminhos. Porque se nós, na simplicidade, sem defeito algum, e na ignorância sem o conhecimento, nós estamos mudados, não estamos? Por exemplo, sem o conhecimento, hoje nós temos algum conhecimento. No decorrer das nossas encarnações, nós adquirimos algum conhecimento. E defeito? Será que nós não temos nenhum defeito na simplicidade que Deus nos criou? Será que nós estamos ainda simples, sem defeito algum? Não, né? Nós caminhamos então nos dois caminhos. Nós buscamos já algum conhecimento, mas nós, neste caminhar, nós adquirimos alguns defeitos. E esse ser de perfeitos que Jesus quer, que Deus nos pede. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa com isso tereis? É muito fácil amar o nosso amigo, aquele que está do nosso lado, aquele que não nos causa impaciência nenhuma, que não nos provoca, aquele que nos ajuda o tempo todo. É fácil. Os publicanos, ele nos diz, não fazem também? E quem eram aqueles publicanos? Eram aqueles cobradores de impostos. Aqueles que chegavam na nossa casa cobrando os impostos. E se nós não tivéssemos condições de pagar, eles se adonavam dos nossos pertences. Quem é que gostava dessas pessoas? Nós olhávamos para eles e dizíamos que dentro deles tinham essa maldade. Mas eles também amavam os seus familiares. Então esse amor também estava dentro deles. E se vós desejar saúde, cumprimentar, louvar somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem assim também os gentios? Gentios era aquele povo que não eram judeus. Eles eram pagãos, que eles não adoravam a um Deus. Então neles também existia uma bondade dentro deles em relação aos seus amigos, aos seus familiares. Então eles também, que nós julgávamos ser maus, eles também tinham isso dentro deles. E por que nós só iríamos amar o nosso verdadeiro amigo? Ao inimigo que nos cabe também. Esse, pois, é o convite de seres perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E esse convite nós temos que analisarmos bem, porque desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, tomada ao pé da letra, ela daria a entender a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Será que nós atingiremos a perfeição absoluta? Ou a perfeição absoluta somente Deus a tem? Se fosse dado à criatura, a nós, sermos tão perfeitos quanto o seu próprio Criador, ele a igualaria. O que é totalmente inadmissível nós estarmos igualados na perfeição do nosso Pai maior, do nosso Criador. Mas os homens,
aos quais Jesus se dirigia, não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Pegamos 2 exemplos. As escolinhas de futebol, que muitos colocam os filhos pensando naquele futuro maravilhoso. Quem que essas crianças se espelham? Em quem que eles se espelham? Sempre naquele jogador que está no auge, que está sendo considerado o melhor do mundo. Isso é o quê? É um norte, é uma bandeira que essa criança vê lá na frente. Um piloto de automóvel também, ele se espelha em quem? Nos melhores pilotos do passado ou do presente. Então isso é uma bandeira lá na frente que os puxa, ou que os impulsiona a seguir naquela direção. E assim é que Jesus usou Deus como o exemplo de nós buscarmos. Deus seria a nossa bandeira, de buscarmos a perfeição, guiados, nos baseando nele. Devemos, então, entender por essas palavras a perfeição relativa, de que a humanidade ela é capaz e que mais pode aproximá-la da divindade. É uma perfeição relativa. Eu posso ser perfeito na matemática, mas em português eu já não tenho a mesma perfeição. Eu sou perfeito em história, mas não sou perfeito em geografia. Isso é uma perfeição relativa. Relativa àquele assunto ao qual ele estudou, aquela matéria que ele se preparou melhor. Ele pode ser perfeito, mas o absoluto é aquele que teria a perfeição de todos os temas. Mas de que forma? Como é que ela é formada, essa perfeição? Amar o inimigo, fazer o bem a quem tem ódio e orar pelos que vos perseguem e caluniam. É uma receita fácil de fazer? Não. É dificílimo. Como é que nós podemos amar um inimigo que nos prejudica? Como é que nós conseguimos fazer o bem àquele que tem ódio de nós? Como é que nós conseguimos orar pelos que nos perseguem, que nos caluniam? É esse o nosso desafio, é esse o nosso caminho que nos leva a buscarmos de sermos perfeitos. E isso tudo nos mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla interpretação, porque ela implica, sim, ela implica a prática de todas as outras virtudes. É o somatório de todas as virtudes. Essa que nós vamos buscar naquele caminho que Deus nos mostrou, o caminho do bem. Todas as virtudes que nós vamos conseguir. Se observarmos o resultado de todos os vícios, dos simples defeitos, reconheceremos com toda certeza que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos nascem o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que são a sua maior negação. Tudo que estimula exageradamente o sentimento da personalidade, ela destrói ou enfraquece todos os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício, o devotamento.
e outras coisas mais. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre o indício de uma superioridade moral maior ou menor. Do que sempre resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Muito simples. Mas é difícil? É muito difícil. Deus nunca disse a nós que seria fácil. Por isso que Ele nos mostrou o caminho certo. Eis porque Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, Ele disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mas lá no Sermão da Montanha, nós temos umas passagens magníficas a respeito do sede perfeitos. Pois ele nos diz lá que exemplo das crianças, que só dão valor aos seus brinquedos, sem se aperceber das sérias responsabilidades. Se comparando a eles, grande parte da humanidade também se comporta diante dos objetivos da vida, neste plano evolutivo, com a inconsciência. A inconsciência e uma leviandade simplesmente deploráveis. A criança, quando está com o seu brinquedo, para ela já basta. Ela esquece, ela não tem ainda aquela responsabilidade maior. E nós nos igualamos muito a eles. Aonde que nós nos igualemos? Quando nós fazemos da riqueza e das coisas materiais o alvo supremo de nossas atividades. Porque são elas que abrem as portas dos prazeres materiais. Nós agimos como se a existência terrena não tivesse uma finalidade útil e após essa vida nada mais existisse. E quais que são esses nossos brinquedos? Os nossos carros, joias e tantas coisas materiais que nós temos no nosso dia a dia. E muitos, eles levam em conta como se fosse aqui a única vida que nós teríamos. Então fica aproveitando como a criança se apega ao brinquedo, nós também nos apegamos. Cada qual cuida apenas de salvar as aparências. É o que importa para nós, é a aparência. E evitar escândalos, procurando ocultar ou disfarçar com habilidade seus erros e defeitos. É uma cortina, é um véu que nós colocamos diante de nós, para nós não nos mostrarmos exatamente como nós somos, porque o que importa mais na sociedade são as aparências. Para ser tido por pessoa de bem, para que a sociedade forma de nós um bom conceito. Assim atravessamos toda a existência, mascarando, aparentando o que não é. E nós esquecemos o lado espiritual. É o material que se sobrepõe à espiritualidade, ao lado espiritual. Esse mundo não é estância de descanso, de passeio e nem lugar de divertimentos inúteis. Não é como nós formos viajar, escolhemos um local para ir,
nós vamos sem a responsabilidade de nada fazermos lá, a não ser aproveitarmos, descansarmos, só a passeio. Não precisamos fazer trabalho algum. Mas isso, quando nós retornamos para casa, o baile continua como nós continuamos, como costumamos a dizer. Mas aqui não é então uma estância de descanso, de passeio, não. É uma oficina de trabalho. Nós viemos aqui trabalhar o nosso interior. Não é o trabalho simplesmente o trabalho braçal que faz com que o nosso planeta cresça, evolua. Mas o mais importante é esse trabalho interno, na mudança interna. Os estudos é uma oficina de trabalho, de estudo, de realizações, onde nos cumpre sempre burilar nossas almas, o nosso espírito. Quando, pois, finda a nossa rolagem terrena, o nosso tempo aqui na Terra, e voltarmos para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, é com enorme tristeza que lamentamos o tempo perdido. Ai, como eu poderia ter feito coisas diferentes, mas isso é só depois. Porque durante a gente está sempre querendo o melhor, aproveitar sem muito pensar. E é com enorme tristeza, então, que nós lamentamos. Por conta de quê? Da preguiça, das mentiras, dos vícios. Isso é tudo o que nos impede. As paixões, os desejos grosseiros. Que tudo isso espelha a nossa realidade. Porque quando nós voltarmos para a espiritualidade, nós vamos nos defrontar com quem? Com nós mesmos. É como colocar um espelho na nossa frente e nos olharmos. Lá nós vamos ver realmente quem nós somos. E isso é que vai importar. E se nós desperdiçamos muito o tempo, nós vamos sentir isto. O reino de Deus ou o reino dos céus está dentro de nós. É um estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida. Quanto mais trabalharmos, mais perfeitos estaremos. Esse é o nosso caminhar, esse é o nosso caminho que nos leva até essa perfeição que Deus nos convida. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17 ainda, nós temos lá quanto o homem de bem. E lá nos diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça. Ele é justo com todos, principalmente com ele mesmo. Pratica o amor, ama o seu próximo, caridade. Ele pratica a caridade. Esse é o real homem de bem. E ele pratica tudo isso na sua maior pureza. Ele interroga a sua própria consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que poderia ter feito. E quando é que ele faz isso? Quando nós fizemos isso, quando nós vamos dormir, deitar. O nosso travesseiro é que vai nos acusar, passar a limpo o nosso dia. Se não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria
que os outros fizessem por ele. Essa é uma análise de consciência que nós deveríamos fazer todo o final do dia. O Espírito Santo Agostinho nos fala sobre isso. O homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Esse é o homem de bem. Aquele que tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais sempre acima dos bens temporais. Os bens temporais são os bens terrenos, que são temporários, até nós estarmos aqui, depois nós vamos abandoná-los e deixá-los todos para trás. O homem de bem sabe que todas as contrariedades da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceitas sem murmurar. Ele sabe que aquelas provas, aquelas expiações, muitas vezes foram solicitadas por ele mesmo. No seu plano encarnatório estava previsto isso. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Paga o mal com o bem. Ele toma a defesa do fraco contra o forte. E ele sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Ele encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que ele seca, nas consolações que ele leva aos aflitos. Veja quantas virtudes nós temos que conquistar para atingirmos essa perfeição. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si próprio, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Ele é bom, ele é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Ele respeita nos outros todas as opiniões sinceras e não lança a reprovação aos que não pensam como ele. Eu tenho que respeitar a opinião do outro. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa, ele esquece as ofensas e não lembra senão dos benefícios que o próprio perdão nos proporciona. Perdoa as fraquezas alheias, porque ele mesmo tem a necessidade do perdão. Nós temos a necessidade de ser perdoados, porque nós somos falhos. E sempre se lembra das palavras de Jesus, que Deus nos dizia: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Nós precisamos perdoar porque nós também precisamos do perdão. Ele não procura os defeitos alheios, o homem de bem, nem os coloca em evidência. Tem que pegarmos os defeitos das pessoas e ficarmos falando.
Ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. O homem de bem não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Se nas nossas relações sociais, alguns homens, eles se encontram na sua dependência. Na nossa dependência, tratamos com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Somos todos iguais. Deus nos criou. Lá no início falamos simples e ignorantes, mas criou todos iguais. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei, pelas leis da natureza, como gostaria que os outros fossem respeitados. E os bons espíritas, meus irmãos, o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. É muito fácil nós entrarmos na religião, independente da religião que seja. É muito fácil entrarmos. O difícil é fazer com que a religião entre dentro de nós. Esse é o desafio maior. É preciso, pois, compreender a doutrina. Uma inteligência fora do comum? Será que é? Não. Pois vê-se homens de notória capacidade que não a compreenda. Pessoas extremamente inteligentes, estudadas, que não entendem, não compreendem as doutrinas religiosas. Enquanto existem inteligências vulgares, pessoas simples, que aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Por que isso, meus irmãos? Isso é todo o somatório de toda a bagagem que nós trazemos das reencarnações anteriores a essa. São os espíritos imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. O que é isso? São aquelas pessoas com os laços materiais ainda são muito fortes, para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. Esses são os espíritas imperfeitos. Mas como reconhecer o verdadeiro espírita? Sempre nós ouvimos falar que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Aquele que ele se mostra pela transformação moral, então, meus irmãos. Então não adianta sermos ricos, sermos com bastante bens materiais, que não vai adiantar nada, porque isso ficará tudo para trás na hora que chegar a nossa vez de retornarmos para a pátria espiritual. E para lá, então, levaremos o quê? Toda a nossa transformação moral, todo o conhecimento que nós tivemos em toda essa nossa caminhada evolutiva rumo
a essa perfeição que Deus nos chama. Que tenhamos bastante disposição, que os espíritos superiores nos intuam, nos ilumine sempre esse caminho para trilharmos com bastante amor, com bastante dedicação em nossos corações. Obrigado, meus irmãos, que as energias do alto recaia sobre todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado.